Olá, você que está com Viajando pelo Conhecimento, a nossa inserção educacional aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado a toda a emissora, toda a equipe que compõe esse vasto mundo da TV Evangelizar que se espalha por todo o território nacional, né? Mundo entre aspas, no bom sentido, mas que se espalha pelo território brasileiro, por todas as regiões. Um abraço especial a você que nos acompanha na versão estendida do Viajando pelo Conhecimento, que agora nesta mesa conta com quem? Com o professor Oswaldo. Como é que está, meu amigão? Tudo bem? Olá a todos. Especial. Estamos aqui para bater um papinho, né? Conversarmos sobre educação, Perfeito. Sobre história, que é do que eu gosto. Atualidades. Né? Atualidades. Sim. E quem nos acompanha é o professor Laércio, a quem saúdo também. Laércio, tudo bem? Sempre bem? É, muito bem. Na semana passada estávamos aqui retornando a atividade, né? Retomando a atividade. Na semana que vem já anunciaremos o professor Toniolo, que estará conosco também. E vamos seguindo isso. Major Toniolo, o professor Toniolo conosco no próximo programa. Muito bem. Assunto de hoje, pauta trazida pelo professor Laércio de Mello, comemoração. É comemoração, Laércio? Uma atualidade. É uma grande comemoração. Se você pensar que há 100 anos, tá? Completou 100 anos no dia 11 do mês 4, a criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Imagine que há 100 anos você, ao chegar numa determinada empresa, ao ser contratado por uma empresa, você não teria hora para sair, você jamais pensaria em momento de se aposentar, trabalharia a sua vida inteira. Não existiam leis de proteção Não existia. ao trabalhador. Você vai me dizer, mas é ruim trabalhar? Nem um pouquinho. A bronca é quando eu trabalho simplesmente para alguém ficar rico. O trabalho, em tese, é uma coisa importante. O ser humano se identifica com as suas produções, aquilo que você cria. O importante é essa pauta que o professor Laércio traz, que é uma pauta de geopolítica. Sim. Professor Mas Oswaldo. social, né, Não, justamente, mas por esse recorte. eu Então, gostaria- Não, mas então já vai para o professor Oswaldo. Calma. Depois. Não fique nervoso. Primeira vez que Calma, você está aqui na TV. calma. Calma, É que primeira ao vez. lado do Wolverine Tupiniquim, Isso mesmo. né? A Então, gente veja só. fica um pouco nervoso. A concepção da história virá agora para o nosso telespectador, nossa telespectadora, o estudante que esteja conosco, aquele egresso de algum período da educação que goste desses processos. E depois eu venho com o recorte da literatura. Então, o que eu quero aqui só permear, como nós temos a geopolítica, a história e em seguida a literatura, porque a literatura também reflete relações trabalhistas. Manda, professor Oswaldo. Exato. E nós devemos lembrar que, por exemplo, na passagem do século XIX para o século XX, nós não vamos ter ainda leis de proteção ao trabalhador. E isso de maneira geral. Essas leis de proteção ao trabalhador, elas vão surgir justamente por ação dos trabalhadores, que vão se revoltar sobre as condições em que trabalham, exatamente. Não veio como algo dado, veio como algo requisitado, pedido, né? Feito movimentos de greve, de revolta em relação ao trabalho. Tem dois momentos bem especiais que nós podemos colocar no século XIX, o chamado ludismo e o chamado cartismo. O que é o ludismo? O ludismo foi justamente você que vai fazer vestibular, Enem. O ludismo que foi? Foi o momento em que os trabalhadores se revoltam contra as condições em que trabalham. Só que eles vão colocar essa revolta deles contra as máquinas. Sim. E vão quebrar máquinas, vão destruir máquinas, porque eles vão ver na máquina a representação de todo o sofrimento, de toda a exploração que eles estão sofrendo. É claro que a máquina não é o responsável, é claro que é o empresário, Sim, né? Mas ele vai colocar o líder, né? nas máquinas. E depois, só para comentar, o cartismo seria justamente, digamos assim, a primeira intenção de uma legislação trabalhista, porque são justamente os trabalhadores na Inglaterra pedindo, levando uma carta ao parlamento inglês, solicitando a proteção, ajuda ao trabalho. O termo cartismo. Cartismo. Isso que o Oswaldo está falando de ludismo, e as pessoas se revoltam de lúdico, de fazer com as mãos, hoje o termo é tecnologia disruptiva. Claro que ninguém está saindo quebrando as situações aí. Mas então, atualizando o termo, saímos do ludismo e passamos para a tecnologia disruptiva. E o momento é importante, porque termina a Primeira Guerra Mundial, começa ali uma organização e estamos começando a Segunda Revolução Industrial. E é quando se faz necessário as leis, entre aspas. Perceba que aqui no Brasil, nesse momento, você falou em Primeira Guerra Mundial, 1917, nós temos a primeira greve geral, né? Que foi significativa dentro do quadro dos trabalhadores no Brasil. No aspecto da literatura, nesse recorte que vocês fazem, olha só como a literatura refletiu isso, colegas. Por quê?
porque no Brasil nós vivemos a escravização dos indígenas. Mas os índios não queriam ser escravos, claro, e jamais se submeteriam a isso pela sua própria condição. Eu sou felizes, nato né? daqui. Felizes, eu não serei obrigado. Por isso, algumas obras refletem isso, sobretudo num recorte, num movimento literário brasileiro que se chama arcadismo. O arcadismo traz obras como, por exemplo, Uraguai. Uraguai, do Basílio da Gama, Basílio da Gama chamado, à época, como um defensor das relações do exército português e espanhol, fez o quê? Ele simplesmente refletiu um antagonismo, querendo desmistificar a figura indígena. Por quê? Porque ele olhava para o Marquês de Pombal e quis homenageá-lo. Então ele escreve Uraguai, que é, a bem da verdade, um poema que se volta para a revolta dos índios contra os brancos que os queriam escravizar, destruindo as missões. E aí, Laércio, você que gosta bastante, cabe um filme interessante que reflete isso, A Missão. Você conhece muito bem. Robert De Niro e Robert De Niro. Jeremy Irons e Exatamente. Liam Neeson. Sim. Liam Neeson, mais tarde a lista de Schindler, Liam Neeson vivendo esse personagem também. E o recorte do Uraguai é a figura de Cacambo, que é um índio de boa índole, conciliador, que se espelha num revolucionário da época que é o índio Cepé. E este índio Cacambo, casado com Lindóia, primeiro sacrifício de uma figura feminina na literatura brasileira, eles terão um vilão. O algoz deles é um padre, chamado Padre Balda, que justamente cumpriu um desserviço às missões. Por quê? Porque ele jogou o jogo do exército. E, claro, mais tarde a igreja dará um jeito de punir este padre retirando do serviço, porque ele cometeu uma... E as missões justamente exploram a questão, a missão justamente explora a questão das missões jesuíticas mas então, ali no sul. E as do missões Brasil. eram um contraponto. Porque uma vez estendendo aos índios a salvação, né, transformando-os em pessoas salvas, por assim dizer, não mais gentios, eles não poderiam ser escravizados. Mas isso para mostrar as relações trabalhistas, que num primeiro momento no país já são refletidas na literatura porque trazem a escravização da figura do índio. Depois, em seguida, né, só um recorte anterior, o Padre Antônio Vieira, excepcional orador, fez o sermão de Santo Antônio aos Peixes, no qual ele faz esse sermão, ele profere esse sermão 2 dias antes de ir para Portugal, para dizer assim, por favor, coroa portuguesa, não transformem os índios em escravos. E mais tarde, nessa mesma linha, você terá obras do romantismo e obras do realismo que traduzem a escravização do negro. E mostram as relações de trabalho que existiam ali. Talvez uma das obras muito interessantes nessa relação de trabalho seja mesmo a Escravizaura. Primeiro porque romântica, trouxe à tona a figura da escravização, um vilão, que é o Leôncio, e porque ele queria a figura de Isaura. Na verdade, Isaura para ele era uma espécie de obsessão, porque ela era branca escrava. Então as relações que se davam, relações do trabalho, a literatura sempre refletiu isso. E nos outros romances também, no movimento moderno, nós também teremos isso. Isso demonstra que nós estamos numa busca, não é de ser contra o trabalho, é que nós consigamos ser felizes, né? O ser humano busca uma relação de eu ser feliz, que o empresário que ganha, que o trabalhador também ganha. Eu faço uma pergunta rápida. Onde você vive? Quem mais trabalha? Quem mais mereceria ter um melhor salário? Falando rapidamente, eu não tenho dúvida de dizer que é o gari. Porque se esse pessoal, por exemplo, numa cidade como Curitiba, resolver parar 1 mês de trabalho, ninguém mais sai de casa e todos nós ficaremos doentes. Numa cidade como São Paulo, então, as ruas vão se entupir de lixos, porque cada um de nós gera 2 quilos de lixo por dia. A gente tem que entender um pouquinho a origem também do pensamento capitalista que se forma aí, né? Nós temos o Adam Smith, chamado pai do liberalismo, Riqueza das Nações, escreveu Riqueza das Nações, que ele diz uma frase muito característica, muito importante. Ele diz, a riqueza não vem do ouro, não vem da prata, não vem da agricultura, mas vem do trabalho capaz de gerar produtos com valor de mercado. Isto, ele a princípio poderia estar dizendo para a gente, trabalhe que você enriquece, mas não é isso que ele estava dizendo. E justamente daí vem as fábricas, porque ele está dizendo da exploração do trabalho. Sim. Então, quanto mais trabalho eu explorar, mais rico eu fico. Justamente a partir daí surgem as fábricas. É o chamado nascimento das fábricas, quando vai se fazer justamente isso que ele disse. Você vai juntar pessoas e controlar a hora de entrada e horário de saída, e quanto eu quero de produção. E automaticamente, explorando o trabalho, eu lucro.
E quanto menos pagar, maior será também. Nós pensamos em literatura, agora eu quero pensar na produção de textos. Por que a produção de textos pode entrar num tema como esse, né, professor Laércio? Porque as relações trabalhistas sempre aparecem, sobretudo quando pensamos também na imigração. E aí você tem o quê? Você tem povos que são explorados quando estão em outras localidades. O que nós tivemos aqui, ainda temos no Brasil de forma pejorativa, a famosa trilha da costura. E a trilha da costura, para você, é uma região de São Paulo, na qual nós temos o quê? Temos a exploração de mão de obra de bolivianos, sobretudo. Peruano, sobretudo boliviano. Por incrível que pareça, não é para fabricar uma camisa de segunda linha, é para fabricar roupas de alta qualidade, que vendem naqueles shoppings que se eu passar perto tem uma campainha de mas que é fruto de mão de obra exploradíssima. Exatamente. Porque aí, é claro, nós temos o papel do indivíduo, do empresário, do mau empresário. Esse mau empresário que não respeita as relações trabalhistas. Na história, um grande nome das relações trabalhistas foi o senhor pai dos pobres, Getulinho, não foi? Ah, grande Getúlio Vargas, né? Para alguns, grande por uma questão, não, para outros, grande por outra. Bem questionado, mas vale a pena estudar. Ele vai buscar as questões das leis trabalhistas no Brasil, que ele já começa a lidar com isso em 32 e fica oficializado então em é possível 34, dizer depois, que durante a ditadura... Os direitos trabalhistas foram amplamente defendidos por Getúlio. Getúlio. Com a CLT, com a Consolidação das Leis Trabalhistas. É que até então não tinha uma coisa escrita, né? Nós temos que entender que na nossa sociedade, quando só está na minha cabeça, a coisa é abstrata. Eu preciso transformar em algo materializado por meio de um texto. Artigo tal, diz tal coisa, não fazer isso, não fazer aquilo, trabalha tantas horas, se aposenta em tal idade e assim por diante. Uma coisa que deve lembrar, a consolidação das leis do trabalho, né, trabalhista, feita por Getúlio, né, ela é importantíssima, feita em 1943, mas ela também toma por base um outro líder que foi também, digamos assim, apoiado pelos trabalhadores, porque Getúlio, o que ele estava fazendo? Ele estava devolvendo um apoio que ele recebeu, né, ao longo de sua vida ali, como político e tal. Mas a consolidação das leis de trabalho, elas são originárias, na sua ideia, lá do regime fascista de Mussolini, com a Carta de Laboro. Ele pega essa ideia da Carta de Laboro, traz para o Brasil. É claro, assim como o Mussolini ele recebeu o apoio dos trabalhadores e ele vai devolver em forma de uma legislação do trabalho, também Getúlio vai fazer isso. Há um momento histórico muito importante aí. Mas é claro, de uma forma ou de outra, trouxe um benefício importantíssimo para os trabalhadores, né? A primeira legislação que se teve e que vamos lá, né? Poucas alterações foram feitas até hoje, de tão bem feita, agora, digamos assim, que ela significou. É importantíssimo trazer esta pauta, por quê? Para que quem está conosco possa colocar as relações de trabalho mesmo, né? O trabalho como dignidade, o trabalho como dignidade humana, né? Então precisamos de trabalho sim, mas em quais condições? Sob quais condições? E aí vai também uma situação moderna. Seremos felizes no futuro com cargas de trabalho menores, a ponto, por exemplo, de ficarmos em casa e estabelecemos o famoso home office, famoso agora, né? Então você trabalha na sua casa, mas como é possível trabalhar em casa? Há empresas que já adotaram esse modelo há muito tempo. Tenho um trabalho em que você faz você faz em casa e tem que fazer em casa. Todos nós, professores, na verdade, temos. Não, mas historicamente, né? Temos. Estou brincando. Todos nós acabamos trabalhando em casa. É que isso demonstra para o nosso aluno como é complexo o tema e como ele até envolve paixões e debates acirrados sobre o tema. E é importante a gente perceber também, e você que está se preparando, de novo, vai aí, a sociedade capitalista, ela tornou pejorativa o ócio. O ócio que era importante para o grego, que era o ócio produtivo, né? Eu acho pejorativo. Que era pejorativo. Na nossa sociedade se tornou pejorativo. Por quê? Porque o ócio é o não fazer nada. Sim. É o não trabalhar. Quando, para o grego antigo, o ócio era destinado às pessoas de qualidade. Ao grego legítimo, que era aquele que se dedicava à política, ao conhecimento, à arte. Né? Mas dois romances para pensarmos do ponto de vista da literatura, e que vale a pena como indicação de leitura. O Cortiço, 1890, Luiz Azevedo. As relações de trabalho estabelecidas por João Romão, protagonista da obra. E, seguindo um pouquinho mais, no modernismo, a beleza do romance São Bernardo. São Bernardo, a figura de Paulo Honório,
e o trabalho na Fazenda São Bernardo, ou seja, o trabalho efetivo do corte de cana-de-açúcar, dentre outras coisas, né, que é bem complicado. Então, só para pensarmos nessas relações que vão se colocar. É isso? Temos que fechar, então? Fechada a conta. Fechando a fatura. Fica a recomendação para você acompanhar o Viajando pelo Conhecimento ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, e aos sábados você sempre tem a nossa versão estendida, imperdível. Na semana que vem teremos também esse diálogo, 3 professores aqui falando sobre educação, temas de relevo. Obrigado, professor Oswaldo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Pitada de conhecimento, professor Aécio, obrigado também. Grande abraço. Voltamos na próxima semana. Você pode entrar em contato conosco, você está com a equipe do Instituto Educacional Eureka, o projeto Eureka, há 15 anos em favor da educação brasileira. Há 15 anos estamos nessa lida em favor da educação, sim. Não perca, daqui a pouquinho, dicas especiais sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. A cada programa, uma dica, um apontamento. Provas nos dias 3 e 10 de novembro. Imperdível para você. Aproveite seu final de semana e até a próxima.